Vamos falar de misticismo e devoção moderna. Não quero falar muito sobre isso aí, eu só quero dizer para vocês que existia esse movimento diferente dentro da igreja única nesse período, a Igreja Católica Romana, e é o movimento místico, certo? Os místicos, eles eram cristãos de um tipo diferente, as ênfases deles eram sempre no amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, especialmente, e na virtude, fazer as coisas certas e tal. Então você tem muitas freiras que seguem essa linha, muitos monges que seguem essa linha, a linha mística, né? Os 3 pontos principais no pensamento dos místicos eram a união com Deus, eu estar unido a Deus, né? Várias dessas freiras se casaram com Jesus Cristo, né? Misticamente, certo? Então essas coisas absurdas assim, né? Mas nós temos que falar porque eram coisas que tinha nesse período. União com Deus, o amor a Cristo e a negação de si mesmo eram pontos importantes para esses místicos, certo? E o conhecimento para eles era sempre uma coisa não tão importante e muitas vezes prejudicial. Na verdade, aqui aparece um pouco de reação ao escolasticismo. E reações sempre são desequilibradas, né? Vamos falar de alguns místicos, não vou falar deles não, eu só vou citar rapidamente só para vocês, quando virem os nomes em algum lugar, vocês lembrarem que já viram aquele nome. Johannes Meister Eckhart, pelo nome já dá para ver que é um alemão, século 13 e 14. O Dr. Calhoun diz que ele tem um livro, Os Sermões de Meister Eckhart, e ele disse que ele sempre tenta ler algum desses sermões, né? Só que ele nunca conseguiu entender nenhum, né? Então é tudo assim, sabe aquela viagem que o indivíduo fica falando, né? A gente usa hoje em dia a gíria, né? O cara está viajando. É isso aí que esses caras fazem quando escrevem, né? E esse Eckhart aí é especialista nisso. Vou ler para vocês uma frase dele, só para vocês terem uma ideia. Uma pulga, na medida em que ela está em Deus, é por si mesma maior do que o maior anjo. Portanto, em Deus, todas as coisas são iguais e são o próprio Deus. Inclusive, ele se complicou, porque esse tipo de frase aí cheira a quê? Cheira a panteísmo, né? Então a igreja começou a ver nele uma certa heresia e coisa, ele foi obrigado a se retratar. E dizer, não é isso, não foi isso que eu quis dizer, né? Então é complicado, né? Mas é um sujeito esquisito esse aí, mas é um sujeito bastante conhecido, né? Esse Meister aí, na verdade não é do nome dele não, é mestre, né? Como os seguidores dele chamavam ele. Esse Walter Hilton, não vou falar nada sobre ele, mas ele escreveu um livro importante para os místicos que se chama A Escada da Perfeição. Os místicos adoram a ideia de uma escada, de passos que você tem que seguir para o teu aperfeiçoamento espiritual. Então ele tinha esse livro, A Escada da Perfeição. A Juliana de Norwich, ela é a primeira mulher a escrever um livro em inglês. Inclusive é estranho porque esse nome Juliano não era usado para mulheres. Então, na verdade, o que se acha hoje é que esse nome não é o nome dela. Que ela ficava próxima à igreja de São Juliano e por isso ela ficou com esse nome, com o nome dele, né? Ela é inglesa, foi inglesa, ela era uma freira beneditina, ela se tornou uma ancorista. Sabe o que é uma ancorista? É uma pessoa que fica enclausurada numa igreja, então ela é feito um quarto para ela, com uma janelinha que dá para dentro da igreja, que é por onde ela pode se confessar, esse tipo de coisa, e uma janelinha que fica para fora da igreja, que é onde o povo vem conversar com ela, se aconselhar, né? É uma psicóloga é uma psicóloga do século XV, né? 14, 15, certo? Então o povo ia lá e falava com ela. Ela escreveu um livro, As Revelações do Amor Divino. As Revelações do Amor Divino. E revelações aí é isso mesmo, revelações. Porque ela alegava que ela teve 16 revelações da parte do próprio Cristo. E inclusive numa delas é interessante porque ela teve a revelação de que em Deus não há ira nenhuma, em Deus só há amor.
Que lindo isso, né? Pena que não é bíblico. Muito lindo, só não é bíblico. Sempre há entre esses místicos o desejo de ser um só com Deus. A união mística. Né? Que foi o que essa Catarina de Siena, que aparece aí em seguida, ela atingiu, ou pelo menos pensou atingir. Né? Ela era uma freira dominicana, essa Catarina de Siena. Ela disse que ela foi importante para trazer o Papa de volta para Roma, que o Gregório XI foi convencido por ela para voltar. Ela era uma mística um pouco diferente, porque ela realmente ajudava as pessoas, ela era uma pessoa que cuidava dos pobres, tinha envolvimento social, né, diferente de outros místicos que só pensam em si. Nisso ela é um pouco diferente. Ela conta no seu livro O Diálogo sobre vários arrebatamentos espirituais que ela sofreu, inclusive um delas em que ela se casou com Jesus Cristo. Né? Então, essas coisas estranhas que tinham desses místicos. Né? É a união mística, certo? Desses todos aí, o Lutero, claro que ele desprezava todos eles, a não ser esse último aí, Johannes Tauler, que ele recomendava a leitura, e realmente, segundo o Calhoun, é um místico que dá para você ler, que é interessante o que ele escreveu. Tem coisas boas que você pode aproveitar. Agora, o mais importante de todos, o mais famoso de todos, até hoje é um livro muito importante, eu já li bastante coisa, do livro do Tomás A. Kempis, A Imitação de Cristo. Alguém já leu alguma coisa da Imitação de Cristo aqui? Ninguém? É um livro realmente interessante, é um livro diferente. Esse Tomás A. Kempis, ele era um alemão, ele entrou nessa ordem dos irmãos da vida comum, que é uma ordem de leigos holandesa. E esse livro é um livro bem interessante, é um livro diferente, que ainda tem bastante coisa interessante para você ver hoje ainda. Ele tem bastante do sistema sacramental, mas também tem alguns elementos de justificação pela fé, tem alguma coisa de graça, não muito, mas tem. Tem bastante coisa válida ali. Ele é um livro parecido com o livro de Provérbios. Você tem ali muitas frases de efeito, e ele moldou muito do pensamento moderno quanto à vida com Deus. Ele é um pouco diferente dos outros. Tanto que o livro A Imitação de Cristo é tão importante que, quando se fala em devoção moderna, é sinônimo do livro do Tomás A. Kempis, A Imitação de Cristo. Esse livro é lido hoje ainda, é um livro que tem validade, né, diferente das outras coisas que é mais de significado mais histórico. Né? É claro que você tem que saber separar aí o joio do trigo, como em tudo. Né? Reter o que é bom só. A avaliação do misticismo. Eu falei que ia ser rápido e realmente isso aí não tem muito por que a gente gastar muito tempo, não tem nada de muito valor aí para nós. O que tem de bom no misticismo? A ênfase no amor a Deus, uma coisa do coração que o escolasticismo não tinha. Isso aí é uma coisa que não dá para a gente dizer que é ruim. A quietude, a humildade, tudo isso eles tinham. A ideia de você se diminuir, né? Tudo isso aí são coisas que você pode ver nesses místicos que são coisas de valor. Por outro lado, aspectos ruins são o extremo individualismo, né? Porque a pessoa realmente pensa nela, uma tendência forte de justificação pelas obras e essa ênfase em experiência e sentimento em vez da palavra de Deus. Né? Então essas experiências, arrebatamentos e não sei o que, tudo isso aí são coisas perigosas, principalmente quando depois você escreve livros dando autoridade para aquilo ali. Né? Aí é mais perigoso ainda. É isso aí. Aqui então vocês veem a Catarina de Siena, ali vocês têm aqui a pintura da união mística, né? Ali não dá para ver, mas é uma troca de alianças dela com Cristo. Né? Não sei quem é que está ali atrás. Deve ser Maria, né? Geralmente nesse período, Maria era pintada sempre ao lado de Cristo. Certo? Inclusive na Capela Sistina, o Michelangelo também sempre pintava. Onde ele pintava Cristo, ele punha Maria meio de lado ali, meio atrás. Né? Dentro do pensamento católico romano, que até hoje é assim. Né? Aí o Meister Eckhart, que não dá para entender nada que ele escreve, e o Tomás A. Kempis, tem uma figura dele aí também.